Fala, galerinha. Conforme prometido, estou aqui de volta, segunda-feira, o dia seguinte, depois de dormir com a FII de ontem, no qual eu não me sentia à vontade para fazer as recomendações, né? Afinal de contas, eu tinha algumas dúvidas e uma tamanha incerteza de como seria o pregão de hoje, do dia 28, segunda-feira, e, portanto, agora passado o pregão, como vão ficar as recomendações? Então eu volto com esse vídeo para cumprir a minha promessa, né, das recomendações, e também, já que rolou o pregão de hoje, que tal fazer uma análise também e reforçar algumas coisas que foram ditas ontem. Então a primeira coisa, a gente abriu o gráfico do índice Bovespa, né, a forte queda hoje, não teve circuit break, né, não teve pânico, mas obviamente uma queda de 4%, ela é bem vertiginosa, né? A gente perdeu a média móvel 200 períodos e foi direto testar a região dos 75.300 pontos, que é essa região antiga resistência que se transformou em suporte. Aqui é um bom ponto para parada, tá ok? Para ter algum repique, alguma coisa, mas não reverter a tendência. Na análise de ontem, eu informei para vocês, né? Olha, eu tenho dois alvos, um é entre ali 76 e 75 mil pontos, foi atingido hoje, né? Essa análise ela foi feita desde o último teste lá em cima no 87 mil pontos. E se o mercado continuasse em forte tendência de baixa, panicado, entrando num movimento muito mais vertiginoso para baixo, o alvo seria os 70 mil pontos. Então, os 70 mil pontos estão aqui, o que seria 20% de baixa desde o topo histórico. Ok? Então, existe a possibilidade de ir lá? Existe, tá? Mas tem algumas coisas que eu acho que são importantes ser comentadas, como eu falei ontem. Primeiro é esse teste de linha de tendência de alta no gráfico semanal. Lembrando que é o gráfico semanal, portanto, essa linha de tendência de alta, ela poderá ser confirmada até sexta-feira, ok? Então, ainda tem aí o pregão de terça, de quarta e de sexta-feira para confirmar se esse suporte fica aqui ou não, ok? Mas o fato é que é um ponto de importante suporte que tem a capacidade de segurar o mercado para seguir numa tendência macro mais forte. Agora, quando a gente olha o Ibovespa sob a ótica do gráfico dolarizado, né, o gráfico em dólar, de fato a queda segue vertiginosa e, portanto, o alvo fica sendo aqui nas mínimas do Joesley Day, por volta aqui dos 18.300 pontos em dólar, e obviamente esse ponto seria o equivalente aos 70 mil pontos do gráfico real, né? O Ibovespa real. Os setores, todos eles estão extremamente machucados, né? Tudo vem caindo com forte candle de baixa hoje, e os setores, né, todos eles vai indicando, inclusive os materiais básicos aqui, ó, vai indicando mais correção. Claro que hoje é segunda-feira, então ainda tem muito pregão pela frente, tem a semana, amanhã volta o investidor estrangeiro, né? Afinal de contas, hoje foi feriado em Nova York, mas o ponto que eu quero chamar a atenção é que hoje, quando a gente se deparou com papéis ligados a consumo varejo, industrials, financials, todos eles apontaram forte queda. Portanto, a minha interpretação para a sessão de hoje é que a greve de fato está mexendo com a economia real e que deve, digamos assim, diminuir o crescimento da economia, que já não vinha de maneira tão impetuosa, assim, tão forte. Então, a própria pesquisa Focus hoje apontou ali, ao invés de 2,5% de PIB para o final desse ano, já colocou por volta ali de 2,30%, 2,35%, 2,37%, ou seja, já mostra alguma retração. Portanto, de fato, essa greve dos caminhoneiros provocou aí um efeito sobre a economia real e que essa percepção foi levada hoje ao mercado. A tendência de baixa de curto prazo permanece, portanto, meu primeiro alvo, 75 mil pontos, foi atingido. Pode ser que vá para os 70 mil pontos? Pode ser, mas existe suportes aí no gráfico semanal que precisarão ser rompidos, e a gente tem até sexta-feira para confirmar esse movimento. Portanto, muita calma nessa hora, não é um movimento para ter pânico, mas obviamente uma tendência de queda da maneira como está, principalmente por conta de Petrobras
que vem caindo de maneira intensa, acaba levando mau humor para todos os outros mercados. Petrobras hoje caiu forte. Ao final do pregão houve uma especulação aí de uma notícia do Estadão dizendo que o Pedro Parente estaria cogitando sair da presidência da Petrobras para ir para a BRF. Amanhã tem uma conferência marcada da Petrobras com os analistas às 2 horas da tarde, portanto, não sei que informação pode vir lá, eu não tenho ideia se ele vai ou não sair, mas o clima de incerteza é muito forte, portanto, continuo com a mesma opinião do Domingo com a FI e também de hoje. Não compro Petrobras agora, acho que o nível de incerteza é tão grande que a gente fica ali sem saber exatamente o que fazer. Então, por enquanto, deixa o pau comer, não faça nada, espere ter o quadro de reversão para a gente poder identificar a volta do fluxo. Até lá, muita paciência, deixa o mercado cair no colo. No gráfico semanal, a tendência é de alta. E para cima é tendência, para baixo é correção. No gráfico diário, para baixo é tendência de baixa e para cima é repique. É com essa realidade que eu vou trabalhar a semana. E para finalizar, a gente tem as recomendações do Domingo com a FI, como eu sempre faço, né? E prometi para vocês do Domingo com a FI esse que eu fiz ontem. Para quem não assistiu o Domingo com a FI, eu vou deixar o link, ele vai aparecer aqui em cima como card para você assistir, caso você não tenha assistido. Foi recorde de audiência, recorde de número de likes, muito obrigado, foi bem legal o Domingo com a FI de ontem, mas vamos às recomendações que eu separei para vocês. Não são muitas, né? São poucas. Eu vejo para venda Banrisul e Louca América, e para possibilidade de compra eu vejo IRBR e Suzano, tá ok? Em função de ter segurados os suportes e ainda permanecer num quadro de tendência. Como sempre, quando o mercado cai de maneira vertiginosa, eu adoro recomendar BOVA11. E BOVA11, gente, é oportunidade de longo prazo, não é especulação, não é trade. Toda vez que o mercado cai, eu sempre sugiro o BOVA11. O BOVA11 é aquela que eu recomendo no momento em que o mercado cai, nunca quando sobe. Por quê? Porque nessas correções a gente vai comprando devagarinho, pouquinho, gente, de 10 em 10 lote, não precisa ser de 100 em 100, vai devagar, compra um pouquinho hoje, um pouquinho semana que vem, outro pouquinho na outra semana, e vai compondo um preço médio, porque isso é uma estrutura de conjuntura, de volta da tendência macro e não de especulação. Então, BOVA11, no momento de queda vertiginosa do Ibovespa, certamente acaba sendo uma recomendação. E por fim, né, para dizer que a gente está imbatível no mês de maio, eu estou muito orgulhoso com os resultados. Nós estamos com uma carteira semanal indo muito bem. Eu e o Adeodato Neto escolhemos papéis nesse mês que fomos muito felizes. A carteira segue subindo 3,83 contra uma queda muito forte no mercado, o que faz com que a gente se descolhe completamente no mercado. Realmente as indicações vale a pena observar através do site da Eleven Financial, no Fusion Análise, né? Uma combinação da análise técnica fundamentalista, eu e o Adeodato Neto juntos, trabalhando com todo esse processo. Portanto, fico por aqui, cumprindo a minha promessa, conforme eu falei, e obviamente, qualquer dúvida que você tiver, qualquer coisa, pode escrever na descrição do vídeo, ou me mandar um e-mail, rafi@elevenfinancial.com, eu tenho um imenso prazer de te ajudar sem problema nenhum. Grande abraço e até amanhã, às 8h35, Morning Call, como sempre. Valeu!